Agradecer muitíssimo este convite para estar aqui hoje a falar deste trabalho desenvolvido em parceria com tantos de vós e feito para vocês, para a comunidade, não é? E, portanto, agradecer muito as palavras do senhor vereador, também, claro, da nossa Raquel Silva e a presença, de facto, aqui da Fapajal, da doutora Carla Marreiros, e todos os demais aqui presentes. Não deixar de agradecer, estava aqui a olhar para a nossa Conceição Seródio, para dizer que foi ela que começou a meter este bichinho do temos que pôr a arqueologia na Fapajal. E, de facto, este foi um projeto que, enfim, está ainda no início. Eu quero dizer isto, ainda está no início e espero que vejam aquilo que já trabalhamos, tem potencial, tem interesse, mas de facto está ainda no início porque a Fapajal, não é, a atual Fapajal, tem uma história tão rica, não é, de centenas de anos, que estão muito ligadas ao seu território. E eu quero hoje aqui trazer um pouco, se calhar até principalmente, mais do que dados históricos e datas, queria se calhar falar um pouco mais dos espaços, dos objetos e dessa relação com o espaço que é a Quinta da Abelheira e todo aquele território. E eu lembro que pronto, eu vou falar aqui hoje dos trabalhos que fizemos no verão passado, no verão 2021, mas dar aqui os parabéns por um trabalho realizado. Eu entrei aqui um pouco em 2021 no trabalho de campo, mas muito antes disso andou aqui o Museu de Cerâmica de Sacavém, enfim, a dizer, é importante irmos até lá, temos que criar aqui um projeto, vamos reunir-nos, vamos falar. Fizemos uma primeira visita para os sócios da APAI, da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, foi um enorme sucesso. Eu lembro dos sorrisos com que nós saímos da fábrica, por conhecer aquele ambiente, não, ainda a elaborar, perceber como é que as coisas são feitas. Acho que é sempre um momento muito mágico, não é? As coisas que usamos no nosso dia-a-dia, de repente descobrimos tudo o que é preciso para as fazer acontecer e para elas chegarem até nós, e porque a Fapajal tem estes espaços que são mágicos, não é a nossa tradicional fábrica, tem algo mais, e então espero conseguir transmitir-vos um pouco disso. Dizer também que este projeto, portanto vamos falar aqui dos trabalhos de 2021, tem uma componente, e está aqui um parceiro, enfim, de certo modo também venho eu representar, que eu sou professora de Arqueologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E nós, por um lado, através da APAI e do município, queríamos muito fazer esta investigação da história do papel da Fapajal, mas podíamos aqui associar a uma outra componente tão importante, que é a formação dos arqueólogos e dos historiadores do futuro, não é? Portanto, está aqui um projeto com diversas parcerias. A Raquel comentava muito bem ao início, não é? O poder dos museus, o poder veio muito, de facto, da ligação que tem à comunidade, não é? É isso que também que empodera, enfim, todas estas tarefas e os resultados que os museus podem atingir, e nós achamos que aqui não só, não é, ouvir o investigador, não é, já temos a experiência, fazer o trabalho, trazer esta paixão pelo papel e por este mundo industrial, enfim, pelo nosso património industrial, outros membros mais jovens que também têm que desenvolver esta sensibilidade. E, portanto, está aqui a foto da equipa. Queria começar por aí, também agradecer-lhes muito o trabalho que fizeram e a energia com que o fizeram. Estamos todos assim um bocadinho curiosos, com um cone na cabeça, porque de facto o Diogo fez anos durante a campanha e neste dia os seus colegas decidiram fazer-lhe uma espécie de festa e andámos todos neste dia com este equipamento. E pronto, então houve também essa componente. Começando então um pouco aqui a falar dos trabalhos. Este componente de território era essencial. Portanto, começou deste ponto, que é termos a fábrica da Fapajal com uma componente histórica muito forte, com uma grande antiguidade, e queremos compreender esses tempos mais remotos da fábrica, e rapidamente percebermos que não podemos falar da fábrica sem falar do rio, sem falar da morfologia do terreno e sem falar de outras estruturas ao longo desta paisagem, ao longo deste território. E, portanto, nós estávamos aqui, enfim, rapidamente se expande do que pode ser considerado uma história virada para uma empresa, para uma entidade, e se percebe que é a história da ocupação de todo um território durante, já podemos quase dizer, quase 3 séculos, vamos arredondar por cima, durante a ocupação de um território para esta indústria específica, não é? Portanto, nós sabemos que muitas vezes, enfim, as indústrias vêm e vão se alterando, e nós temos aqui continuamente neste território a produção de papel. Transformou-se o papel, transformou-se os mecanismos utilizados, as pessoas vieram e foram, e novas gerações cresceram aqui neste território.
Mas a verdade é que a ligação ao terreno, às comunidades, até nós vemos aqui a proximidade do Zambujal, de tantos trabalhadores que aí estavam a residir e que iam a trabalhar para a fábrica, portanto era fundamental. Mas este contacto da arqueologia partiu também de uma ideia que era, ok, nós sabemos que o território da Fapajal tem uma ocupação que não é a sua primeira ocupação. Nós sabemos que a história da produção do papel remonta um bocadinho mais para trás, perto, nós temos que encontrar essa origem. Portanto, era uma das grandes perguntas que nós levámos connosco no início destes trabalhos do verão, e então isso acabou por nos levar num objetivo de prospecção do território, e portanto nós temos aqui o atual foco, não é, o centro de produção da Fapajal, mas começámos também a fazer esta prospecção para chegar ao local que nós procurávamos do tal engenho, este tal moinho, ainda movido a energia hidráulica, não é? Aproveitando esta energia do rio, para então moer o trapo para fazer o papel, que então esta ordem religiosa que aqui se tinha instalado logo após o terremoto de 1755, seria aqui, não é? Portanto, seria aqui o sítio, mas tínhamos que encontrar, precisamos de um ponto no mapa. Portanto, esse foi um dos desafios que acho que fomos bem sucedidos no trabalho deste verão, e já vamos falar um bocadinho mais, mas queríamos também falar de outros tipos de infraestruturas e muito passar esta ideia de que quando estamos até a fazer arqueologia industrial ou a falar de património industrial, não estamos apenas a falar da estrutura produtiva. A produção é fundamental porque é o núcleo, não é? O existir do trabalho, o existir a necessidade de algo é o que leva a grandes transformações na vida, no dia a dia das pessoas, no modo como veem o mundo. Não é? A introdução da máquina a vapor não é com a força equivalente a tantos cavalos, mas que fumega, que queima, que tem uma dimensão tão grande. Isto mudou o modo de ver o mundo por muitas comunidades e, portanto, isso também era importante. E queríamos explorar esta questão do Palácio da Abelheira, nomeadamente por esta posição estratégica que tem do que nós chamamos de controle do território. Portanto, há aqui uma posição estratégica na colocação de outra infraestrutura ao longo deste território, em que nós conseguimos perceber muito bem a questão das necessidades de produção da água, não é? E da energia hidráulica, não é? Do rio, mas depois também vemos aqui o palácio a colocar-se numa posição de vantagem de eu controlo as terras ao meu redor e o meu trabalhador, eu sei que ele vai estar sempre, se calhar ele sabe que eu estou ali em cima dele, há uma imagem de poder só pela existência do edifício num determinado sítio que era relevante e, portanto, também fomos analisar essa questão. E, portanto, estão aqui, de certo modo, as três grandes áreas de trabalho que fizemos, porque tivemos um grande trabalho de prospecção que era essencial. Aqui a questão do Window Lab, eu peço desculpa, vou andando aqui a passar a janela de um lado para o outro, para poderem ver tudo assim por completo. Mas o Window Lab era um desses desafios, não é? Onde é que estava então essa primeira estrutura? Tínhamos, não é, portanto, o livro do Matos Sequeira, não é, em 1985, que nos fala, não é? Foi aqui que originalmente se instalaram os engenhos de papel e, portanto, agora onde é que eles estarão localizados? E tínhamos na Associação de Arqueologia Industrial esta foto tirada já nos anos 80, portanto, o que calculamos, ela será de 1986, e pronto, que mostrava que, ok, esta estrutura continuou a existir, portanto, ela foi desativada, mas continuou presente no território, portanto, sabemos que foi reutilizada, através até dos contactos e da história oral que tivemos também durante esta campanha de verão, mas queríamos encontrar o edifício, vi estas ruínas, e quando chegávamos lá não aparecia nada. Remetemos, claro, para o apoio do arquivo, falarei do arquivo um bocadinho mais à frente, mas no arquivo histórico da Fapajal, que tem documentação incrível e, portanto, mapas e plantas fascinantes, e, portanto, não é, a Conceição já me tinha avisado que havia muitos e já tinha havido aqui um projeto de recolha, mas durante este verão ainda encontramos mais, e, portanto, o que é fantástico, que é esta fonte primária, não é, que os arqueólogos tanto gostam, mas mais do que documentos escritos, é de facto um desenho, um mapa da existência das coisas. Portanto, nós vemos aqui nestes mapas, estes são mapas já dos anos 60, um deles poderá ser enfim, poderá ser o decalque, não é? Ser feito em cima de um desenho que já será datado mais de inícios do século XX, 1915, mas enfim, vemos aqui muito bem identificado que é o Moinho da Lapa, o engenho da Lapa, sempre referido por este nome, portanto aqui associado ainda nos territórios, a zona da Ponte Velha, não é, que entretanto foi transformada, portanto a nossa prospecção de terreno também encontramos as fundações da Ponte Velha, a Ponte Nova está aqui um bocadinho, enfim, localizada um bocadinho mais para a direita, e tivemos sempre também este ponto de referência deste moinho, também ainda lá está esta referência.
enfim, e falo também um pouco disto porque, lá está, achei que esta palestra também um bocadinho mostrar qual é que é o ponto de vista da arqueologia, porque é uma arqueologia na FAPAJAL, enfim, para o caso de parecer alguma estranheza, às vezes tem muito a ver com esta pesquisa das referências, dos elementos no território, para confirmar a existência dos sítios. Vemos aqui de novo a estrutura, conseguimos já ter os indícios do que seria um açude, este encaminhamento da água para de facto alimentar, lá está, então a roda hidráulica, não é, para fazer mover os moinhos, mas infelizmente hoje chegamos lá e, e é isto, portanto, se comparando com o que vemos das fotos até dos anos 80, a estrutura muito desaparecida. O que é que, portanto, temos aqui ainda parte do edifício e, portanto, para compreender que isto é a ocupação do território é mesmo assim, não é? Nós construímos algo novo, vamos adaptando, vamos precisando de coisas novas e a paisagem à nossa volta transforma-se. Ele está parcialmente soterrado, não é, pelas obras feitas para esta estrada, o que é bom, dá-lhe estabilidade, portanto, prende as paredes, o que nesse sentido é bom. Mas como temos o rio mesmo a passar aqui por baixo, não é? Portanto, nós estamos aqui desta margem do rio e o moinho está da outra, mas esta estrutura ainda aqui está, não é? Portanto, ainda conseguimos ver a vegetação toda a cobri-la, nos encontramos. E, portanto, aventuras para outros anos, que o nosso objetivo ainda é conseguir chegar a este local, mas como podem ver, não será assim tão fácil de chegar até ele, mas não desistimos. Outro trabalho que quisemos fazer prende-se aqui com a zona do Palácio da Abelheira, trouxe apenas muito brevemente, só para referir, porque até se liga ao que nós queremos também continuar a trabalhar ao longo deste verão. Temos aqui de novo uma foto, à direita, uma foto do arquivo da APAI, que de novo remontará um bocadinho mais tardiamente, provavelmente dos anos 90, portanto, os trabalhos de prospecção. Já se vê que está, enfim, que não está habitado, mas para fazermos esta comparação de como é que os sítios se transformam ao longo do tempo e dizer que é muito importante o registro, não é? Portanto, porque estes sítios, nós sabemos, o ideal seria nós podermos dar um novo uso a todo o nosso património, a todos estes sítios, mas infelizmente lá está, as comunidades e os interesses e os seus trabalhos e a fazer mudam-se para outros locais. Portanto, aqui temos o Palácio da Abelheira, mas à medida que o vamos registando e que hoje temos até capacidades de registro são boas, como a fotografia, a fotogrametria, a fotografia a cores, como viram as fotos da APAI, ainda eram a preto e branco. Portanto, temos tantos avanços no registro que nunca queremos perder a oportunidade de fazer um bom levantamento para dizer, ok, seja o que for que consigamos fazer com este sítio no futuro, depende uma referência temporal que diz como é que ele está e como é que ele tem estado a ser transformado. E uma coisa que nos chamou muita atenção foi a questão da água. E, portanto, o que nós temos aqui do que foi um lago piscina, não é? E, portanto, dá-me para a pessoa imaginar aquelas festividades inglesas de pôr barquinhos a remos e remar dentro dos lagos, etc. Todos nós que estávamos aqui e fomos visitar os azulejos, todo este trabalho. Mas é muito interessante pensar que a água que chega aqui para alimentar este lago, que é gigantesco, não tem uma grande dimensão, ela depois vai seguir para a fábrica. E, portanto, nós tentamos primeiro conhecer este primeiro processo de circulação das águas e, portanto, que o palácio não está só apenas afastado, não tem apenas uma função, enfim, também doméstica, não é? Portanto, vemos aqui, esta foto de baixo é de um lagar e, portanto, também havia aqui produção de outros elementos, as pessoas também comem, não é? E, portanto, só isso já obriga a produções sempre constantes junto às zonas habitacionais. Mas pensar que também fisicamente e tecnicamente o palácio também está ligado à produção de papel, porque tem a ver com esta subida de cota da água e a sua descida, o seu tratamento, e, portanto é algo também a explorar. Mas não nos ficamos apenas por estas casas, que se pode dizer, se calhar, mais nobres, não é? Pensámos também nas casas dos trabalhadores, não é? E, portanto, há aqui também toda uma dimensão habitacional, enfim, que é muito representativa das várias pessoas que aqui trabalharam e até dos seus cargos, não é? Portanto, as casas dos engenheiros versus as casas de outros trabalhadores, enfim, com trabalhos de menos de gestão e mais operativos, e nomeadamente alguns dos materiais e documentos e, portanto, estas memórias de pessoas que ainda aqui tinham vivido, atualmente estas casas também estão desabitadas, mas também o que achámos muita piada, lembramos desta questão do lavador, portanto, para lavar a roupa e, portanto, todos estes elementos do dia-a-dia das pessoas que acho que são fascinantes e que, enfim, ao das pessoas que aqui viveram, importa criar mais, não é, até do que os edifícios, mas os edifícios são âncoras, são sítios de memória, são referências para nos ajudar a relembrar essas histórias e a falar delas.
Indo então para dentro do espaço da fábrica, enfim, sabíamos que havia aqui uma longa ocupação e lá está, do ponto de vista da arqueologia, queríamos tentar recuar o máximo possível no tempo. Temos de novo aqui duas imagens do que seria esta primeira enfim, infraestrutura da fábrica da Fapajal, tal como está instalada hoje. E portanto temos aqui uma visão desde o outro lado do Rio Dracão e aqui, enfim, o rio já passa, enfim, até se vê aqui um bocadinho do rio já passa do outro lado e portanto agora este tanque, não é, das águas que também de lá está presente, etc. E portanto perceber esta zona mais antiga, como é que ela está, não está agora ativamente zona funcional, zona produtiva da fábrica, para nós era importante também, para questões de podermos trabalhar, enfim, todos poderem fazer o seu trabalho, portanto, estando desocupada, ela, enfim, era uma oportunidade fantástica para nós podermos fazer um registro, uma leitura e começar a encontrar elementos que nos ajudassem a construir esta história e começar a datá-la, que ainda não tenho datas fechadas, mas começar a fazer esse processo. E, enfim, estas fotos são um bocadinho pequeninas para o que conseguem ver, mas nomeadamente ver toda esta fachada junto ao rio, vejam como ela permanece relativamente inalterada. E, portanto, é uma das fachadas até mais interessantes, enfim, do meu ponto de vista, por causa da sua informação histórica, também uma grande beleza, também por uma arquitetura, lá está, que já não se faz e muito diferente do que são os complexos industriais do século XX. E, portanto, todo este levantamento de fachada e de prospecção que fizemos ao longo do Rio foi muito relevante, mas nomeadamente também para perceber como é que, fazer aqui um primeiro esboço da arqueologia da arquitetura, de ver todas estas alas e partes do edifício funcionais para outras atividades ligadas à expansão da tecnologia e à transformação até de áreas de produção dentro da fábrica, que vão surgindo e, portanto, percebendo o que é que tínhamos, não é? O que é que temos, que era do século XIX, dos inícios do século XX, e como é que isso vai sendo transformado também ao longo do tempo. Fazendo este trabalho de prospecção, dizer que estivemos no campo 2 semanas, portanto não dá para tudo, mas nós tínhamos vários objetivos e foi a nossa primeira oportunidade também de recolha de informação e, portanto, esse foi um foco importante. Mas depois acabámos por ficar a trabalhar em 3 áreas principais, que têm em comum esta questão da energia, de serem polos polos energéticos do funcionamento da fábrica. Alguns deles, não está aqui sequer a totalidade das fontes de energia utilizadas por esta unidade, para vermos o quanto ela se transformou e como se foi sempre atualizando e adaptando, que é sempre, enfim, é sempre um bom sinal, é um sinal de expansão, de crescimento e os próprios arquivos e documentação falam disso mesmo. E, portanto, o que nós temos, portanto, aqui está o rio, portanto, aqui está a tal fachada que eu comentava convosco, ainda muito intocada, não é? Portanto, muito permanente, e, portanto, aqui os três edifícios que trabalhamos mais durante estas semanas, numa perspectiva de identificação, registro, limpeza, enfim, e recolha de materiais. Este primeiro setor, portanto, este edifício, não é? Portanto, de certo modo, esta arquitetura já de quase caráter art deco, portanto, que aqui temos, não é? Portanto, muito elegante, mas virada também para este funcional, ok? Portanto, das paredes que são construídas primeiro, que as máquinas são construídas, que as máquinas são lá instaladas e que depois é que se constrói o teto, não é? Portanto, há uma ligação entre a beleza e o funcional que conseguimos ver neste edifício. Portanto, enfim, vêm aqui as fotos do exterior, ele atualmente está aqui como não só armazenamento, mas também tratamento de uma série de elementos químicos que são necessários também na questão da produção da pasta, mas, enfim, de certo modo o que nós fizemos uma limpeza, fizemos uma recolha, fizemos todo um desenho do chão, portanto, dizer que estes edifícios fabris são, na verdade, muito cuidados, não é? Durante todo o século XIX e ainda uma boa parte do século XX, a primeira metade do século XX, são edifícios muito cuidados, portanto, com azulejos, as proteções das máquinas em ferro, geralmente trabalhadas, pronto, há sempre ali uma grande dose de detalhe. Portanto, nós aqui já não conseguimos encontrar isso, porque depois, entretanto, uma administração anterior acabou por vender este nosso motor Alan, e, portanto, desapareceu. Quem sabe algum dia encontramos, enfim, numa sucata, mas esperemos que, enfim, que tenha tido algum destino e utilidade, mas porque já não são comuns encontrá-los e, portanto, as coisas vão desaparecendo e depois quando queremos fazer a história ou entendê-los ou vê-los, já desapareceram de todo o lado e já não há hipótese, ou há imagens, etc. E, portanto, mas, enfim, a apontar aqui alguns elementos, o chão aqui não se está a ver muito bem, mas esta questão deste xadrezado do azulejo,
e toda esta questão estrutural que vos dizia, os guindastes que aqui circulavam por esta nave, exatamente para levantar o motor, para pousar o motor, etc. É toda uma área funcional muito aberta e, portanto, tem esta parte arquitetónica muito interessante. O setor 2, a central auxiliar, é onde estiveram localizadas as turbinas, portanto, esta questão também da energia. Enquanto ali tínhamos a questão do diesel, deste motor, para já a eletricidade, aqui temos transformações ao longo do tempo, mas o principal é esta questão ainda hidráulica, da utilização da água, e portanto estas turbinas que aqui temos instaladas, portanto nós já não conseguimos ver, vemos a estrutura, portanto a forma da estrutura ainda lá está, mas já é muito difícil perceber, até por causa da desmatação e etc. Mas ainda encontramos, enfim, alguns outros elementos que nos remetem para esta utilização, nomeadamente o que são as bombas de água, ela ainda está a funcionar, temos uma bomba de água que está a funcionar, já atualizada, etc. E o depósito de água que foi feito no topo do edifício. E, portanto, este era de facto um edifício, enfim, mais despido, portanto o motor ainda está a funcionar, ainda está bastante mais desocupado, mas também estruturalmente tinha uma série de elementos interessantes. Aqui se calhar cortei um bocadinho as fotos, mas a questão, o que temos aqui da boia que mostra o nível de água que existe no tanque, aqui no piso superior, portanto o que temos aqui é a Leonor está a trabalhar neste piso térreo. E depois, ao longo do tempo, surgiram aqui alguns outros anexos, alguns outros espaços que vão sendo acoplados a este edifício. Mas fizemos também esta ligação, não é, de território, não é? Portanto, temos aqui o rio de novo, e aqui temos o primeiro setor 1, do edifício de que falámos há pouco, e portanto aqui associado a esta outra unidade. E portanto tive com este trabalho de levantamento, de identificação, as fotografias das máquinas, encontrar a proveniência de todo este material e ajudá-lo, enfim, para questões de datação, mas também de questões internacionais e relacionamentos, de certo modo, de contacto tecnológico que existiram também nesta fábrica, não é? Portanto, onde é que se vai buscar a tecnologia, até que ponto é que ela é adaptada e transformada em Portugal, etc. E sempre muito estas questões estruturais, dos reforços das estruturas, portanto pensarmos que estas máquinas, os motores em funcionamento, sempre implicam vibração da estrutura e, portanto, temos este reforço aqui nos edifícios também, a utilização já do ferro como material estrutural, portanto, foi cortada esta foto, mas ainda existia aqui ainda existe aqui uma coluna de ferro estrutural e, portanto, esta entrada também do ferro nas construções, que deixam de ser só de pedra e já o cimento, esta introdução é muito importante, não é? Portanto, aqui vê-lo também presente. Mas o setor 3 foi onde nós trabalhámos mais, portanto, a sala do motor Sulzer, portanto, aqui também há algumas fotos de como ela foi em tempos, enfim, de certo modo é um pouco esta janela para o tempo de como ela foi no seu tempo áureo, no seu tempo, enfim, de facto, o uso e como coração, ao fim e ao cabo, estas casas do motor são o coração da fábrica, porque são quem bombeia, não é, a energia para todas as áreas depois funcionais e de produção, e portanto aqui temos, não é, o nosso motor, não é, portanto lá está, são motores, é produção internacional, portanto lá está, comprávamos os motores na altura a Suíça, a Alemanha, etc. E aqui temos este painel maravilhoso, este painel elétrico, que apenas temos fotos deles, portanto ele entretanto também já foi removido, aqui está uma visão mais abrangente da sala, e de certo modo chamar a atenção para aqui alguns elementos estruturais e para toda esta construção e toda esta estrutura que existe, para a própria forma da sala, para a colocação dos elementos, porque aqui para vermos como o tempo tem este impacto tão forte, tão dramático, não é, nestes espaços, e o que é que nós arqueólogos muitas vezes tentamos fazer, como andar para trás e tentar perceber o que é que aconteceu, o que é que desapareceu, como é que desapareceu e o que é que estas ausências correspondem aqui. Então trouxe apenas algumas fotos, portanto dizer também, até porque está aqui a doutora Carla Marreiros, que foi esta fábrica foi deliciosa de fotografar, e, portanto temos imensas fotografias que adoramos e já não sabíamos qual era o perfil mais bonito e portanto eu que também quando fiz esta apresentação não sabia o que pôr já e portanto tentei colocar aqui uma diversidade muito grande, mas de facto vejam como os espaços hoje em dia já estão tão despidos. Aqui temos o Moisés a fazer o desenho, portanto nós estivemos a desenhar todos estes espaços onde trabalhamos, também lá está para registar estes negativos e a que é que eles correspondem, etc. Enfim, perceber as alturas, as dimensões.
mas de facto, enfim, o que se lembram de ver ali do motor e do dínamo, enfim, instalados na sala, foram retirados. Ao serem retirados, claro, porque isto é o que acontece em todas as fábricas, aqui não é um caso único, o metal é o que tem valor para revenda e, portanto, enfim, revender tijolo ou pedra não vale o mesmo. Portanto, estes elementos são retirados para se fazer algum dinheiro, às vezes roubados, outras vezes até por estratégias, das próprias estratégias, enfim, financeiras das administrações, das empresas, etc. Portanto, as opções às vezes necessárias e, portanto, o que fica não é, são estes negativos, estas marcas de instalação. Pronto, todas estas questões estruturais, portanto, o que nós encontramos, mesmo os azulejos, muitos deles desaparecidos, de certo modo, os azulejos também contam uma história, nós já não apanhámos demasiados, mas os próprios azulejos, depois tem uma imagem mais à frente, creio eu, que tem a ver com a fábrica Lusitânia, e portanto, a fábrica Lusitânia também é icónica, não é? Portanto, desde a sua instalação em Lisboa, portanto, tem todo um historial antes e depois, mas de facto este azulejo hidráulico, tão valioso que era, que ele também desapareceu das paredes, e portanto, mas o seu negativo, a sua marca, ficou. Neste caso também havia azulejos da fábrica de Sacavém, também encontramos, depois conseguimos retirar alguns, e portanto vimos que, enfim, ainda há áreas diferentes da fábrica, há a secção do painel elétrico, enfim, mais antiga, manteve-se, lá está com a fábrica Lusitânia, e depois aqui a fábrica de Sacavém a abastecer também os azulejos utilizados noutras áreas da sala. Que mais? Portanto, é toda esta sala, de certo modo, enfim, tem a sua magia, não é? Portanto, o que nós aqui vemos já é de facto uma grande ausência, comparando com aquelas fotos que vocês puderam comparar. Portanto, as máquinas que aqui estavam instaladas, não é? Portanto, toda esta estrutura que é feita para elas, depois estes espaços parecem despidos, não é? Porque foi para elas que foram feitos e, portanto, agora como lhe dar muitas vezes novos usos, mas a verdade é que as histórias ainda estão aqui muito gravadas e, portanto, é claro que estes espaços não é, já sofreram muito, não é? Uma das coisas que comentávamos quando estávamos a fazer trabalho dentro da fábrica, não é? Com os engenheiros, com toda a equipa, que diziam, bem, de facto, as práticas é uma coisa relativamente recente, mas tem um efeito nefasto muito grande dentro destas estruturas e, portanto, com a corrosão, etc. Tentar aqui os parabéns aos alunos que andaram também a todo este trabalho de limpeza. Às vezes depois chegávamos no dia seguinte e já lá tinham estado os pomos, malandros, que adoravam, não é, todas estas treliças da estrutura para morar, e portanto todos esses elementos, não é? Portanto, sofre muito, não é? E degrada-se muito ao longo do tempo facilmente, mas tudo o que fica de novo, vejam estas estruturas muito funcionais, em que de facto isto são pilares, não só para o reforço da estrutura, mas porque o que nós temos aqui ao fundo, ainda se vê são os guindastes exatamente para levantar as máquinas, para levantar partes das máquinas, às vezes apenas as tampas de cobertura da máquina para poder fazer alguma reparação, alguma substituição, e portanto ainda temos aqui depois como podem ver, nomeadamente aqui este edifício, de facto, ele foi acoplado à estrutura pré-existente, não é? Portanto, foi de certo modo um acrescento, e portanto depois há aqui uma área mais ampla, que era onde estava de facto localizado o motor, que tem um outro guindaste, e portanto os guindastes ainda estão com os guinchos, enfim, olha, não apareceu aqui numa das fotos, mas há elementos que ainda lá estão, estes mais difíceis de retirar do que a própria máquina, e ficaram, e portanto agora às vezes é este trabalho de reconstrução que o arqueólogo também faz, também é o trabalho de reconstrução que vamos fazer na interpretação e na passagem de informação destes sítios. Recolhemos uma série de material, pus aqui alguns objetos, porque às vezes também não é o tradicional objeto arqueológico que possam estar equiparados, mas achámos muita piada a estes vasilhantes, ao fim e ao cabo é quase um reaproveitamento de outros contentores que são os que são para aproveitar, enfim, as máquinas têm que ser, claro, oleadas, não é? Portanto, este funcionamento constante das peças metálicas precisam de ser oleadas, e portanto a máquina está sempre a pingar, e nomeadamente quando estávamos a fazer esta limpeza, a limpeza das estruturas, não é? Portanto, nomeadamente aqui ao fundo, os alunos encontraram aí muito óleo, portanto, estas marcas negras e, portanto, enfim, de facto via-se que era ali uma zona de trabalho intensa. Mesmo por baixo do motor já não conseguimos perceber isso, porque o chão já tinha desaparecido, mas ali ainda era visível.
E, portanto, aqui temos, elas estavam ainda no sítio onde foram colocadas para recolher o óleo das máquinas, e pronto, mas o tempo passou por elas. Uma série de elementos que associamos ao tal painel elétrico, não é, de manutenção e de funcionamento do motor e de passagem da energia elétrica, não é, que fazia, que gerava para outras áreas da fábrica, e, portanto, alguns elementos assim soltos, e portanto também os registamos, e portanto também os temos. Mas se calhar a descoberta mais maravilhosa que fizemos, ou aquilo que nos entusiasmou a todos mais, foi que nesta sala as paredes falam, de certo modo. Porque o que nós temos aqui em termos é um grande espaço, não é? E portanto ali com uma área de trabalho já condicionada, porque de facto o chão desapareceu em alguns sítios, não é? Para a retirada das máquinas, portanto, em volta, as paredes à volta estão completamente bem estruturadas, e esta era a zona eu vos digo onde estavam, de facto, os tais, veem aqui os negativos, não é? Dos azulejos que foram entretanto retirados. Já não conseguimos encontrar nenhum, enfim, que pudéssemos recolocar. E esta era a zona junto ao painel, portanto era de certo modo a área limpa, e era onde estava de facto o responsável, o capataz por aquela sala, por aquele motor, ao final o responsável, enfim, por assegurar que a energia continuava a ser fornecida a todas as áreas funcionais, e portanto fizemos uma breve limpeza, porque não é, portanto retirar um bocadinho de pó para ajudar à leitura, registámos tudo isto, e portanto também fica escrito, mas tudo isto são pequenas histórias, nomeadamente o que está aqui, que é, houve uma tempestade muito grande no dia 11 de nove de 1959, e a fábrica ficou parada para reparação, não é? Portanto, isto de facto ao rio, teve a sua grande funcionalidade no tempo a energia hidráulica, e continua a ter funcionalidade, de certo modo, se pensarmos na questão da água e da necessidade de água para a produção da pasta de papel, mas também é, de certo modo, ali um risco, não é? Porque sobem as águas ou alguma coisa vem com mais força por causa de uma tempestade, de uma chuva, e a fábrica também sofria com isso. Mas tudo o resto são assim pequenas histórias de reparações que aconteceram. Portanto, a primeira enchente na noite de 63, portanto, pequenos eventos que aconteceram ligados com estas tempestades, mas também quando a máquina começou a trabalhar, todas essas informações, o capataz escreveu na parede com a sua, enfim, e aqui estão, não escreveu num papel. Muitas vezes nós dizemos que a história é feita, não é, de quem sabe escrever e quem passa essa informação para os outros, e nós sentimos que de facto isto era este contacto direto, não é? Se este senhor não deixou um diário, não escreveu um livro, claro, os documentos dele não vão para nenhum arquivo especial, mas ele escreveu na parede e sobreviveu até nós, e portanto também queremos valorizar isso, e também é um dos motivos porque esta sala foi tão especial para nós. Pronto, eu sei que não tenho muito tempo, mas dizer que, para além destas paredes e das estruturas falarem, não é? Às vezes mais literalmente do que outras, as pessoas são o grande ativo, não é? São, de certo modo, uma parte muitíssimo importante de contar estas histórias, e portanto, nestas semanas em que lá estivemos, e na continuidade, eu pus aqui umas fotos da visita do Sr. Zé Maria, porque ele veio, não é? Portanto, está reformado, e veio, de certo modo, explicar-nos como é que a fábrica funcionava, dar-nos alguma informação sobre algum objeto que não sabíamos o que é que fazia, ou o que é que tinha acontecido aqui e acolá. Depois foi ajudar-nos no arquivo, ele depois também vai surgir um bocadinho mais à frente, mas todos os engenheiros, os técnicos de produção que nos ajudaram a encontrar as plantas até do território, enfim, estas conversas são fundamentais, não é? E também são porque pouco a pouco, também ao longo das 2 semanas, fomos todos conhecendo um bocadinho melhor, e as conversas surgem naturalmente. Às vezes as pessoas não se apercebem que têm histórias, momentos importantes ou referências, sugestões muito boas, mas às vezes estando lá, dia a dia, convivendo, essas histórias surgem. Também foi um elemento muito importante e enfim, muito gratificante nesta experiência. E falando aqui de alguns objetos que foram fundamentais e que eu percebi que tinham também um especial carinho para a equipa técnica da fábrica, que são de facto os rolos das marcas d'água, elementos fabulosos, não é? Só eles transmitem-nos, levam-nos para uma história não só da produção de papel, mas depois a história do consumo de papel, não é? E essa importância, porque é que o Prado, a fábrica da Papajal teve este impacto tão grande, não é? Na sociedade da sua época, que aparece nas publicidades, e porquê todo este impacto? De facto tem muito a ver com os clientes, não é? E onde é que este papel era utilizado, e nomeadamente na administração pública. E, portanto, aqui estão os nossos alunos, de certo modo, a olhar para... Portanto, estes rolos são pesadíssimos, não é? Portanto, complicados de manusear, mas limpámos estes rolos, tentámos identificar ao máximo o que é que eram as marcas de água e a que é que referiam, portanto, também temos... Enfim,
cada elemento quase desta investigação, desta história, dava depois para uma palestra só por si, mas pronto, mas esta questão das marcas de água, do que é que elas significam, dessas empresas que confiaram, não é, à atual Fapajal a produção do seu papel, das suas embalagens, de todo este material administrativo, não é? O aumento da burocracia também ao longo do século XIX e XX tem muito a ver com a necessidade de ter também mais papel onde escrever. E, portanto, foi uma limpeza, foi um registro e descobrimos com plástico para ficar protegidos tais pombos que estávamos a dizer. E isso depois foi muito interessante porque, pronto, aqui temos já, enfim, esta imagem está invertida para que possamos, enfim, ver como ela tão facilmente não é, se encontra depois em documentação de arquivo e, portanto, isto são plantas, enfim, várias partes da infraestrutura que encontramos então no arquivo da Fapajal e esta aqui é tal e qual, portanto, onde é que está o rolo da marca d'água e como é que ele depois se vê passado para um objeto de uso, não é? Pronto, para algo dia-a-dia. E pronto, há muito para fazer ainda com esse arquivo, porque de facto é muito rico e mesmo para o entendimento destes objetos que são estes rolos e que são fascinantes. Dizer que isso foi muito importante, portanto, e esta cooperação que nós fizemos, nomeadamente enfim, estando aqui no Museu de Cerâmica de Sacavém, portanto, durante estas 2 semanas os alunos também passaram aqui alguns dias nesta casa, porque de facto, como vos dizia, estas plantas, ao fim e ao cabo, ao terem datas, ao mostrarem o território, ajudam-nos a, enfim, um arqueólogo indo para o campo só pode dizer isto é desta data, se a data estiver lá escrita, não é? Quando não está, não se pode comprometer e dar ali uma baliza de tempo, a primeira metade do século XX, que é uma coisa gigantesca, muita coisa acontece em 5 anos, imaginem em 50. E portanto este arquivo era muito interessante nesse sentido, mas precisava também de ser organizado e ser definido por temas e, enfim, temos coisas muito interessantes da própria publicidade e do lettering da Casa Graham e, enfim, coisas fabulosas. E, portanto, os alunos também estiveram a tratar estes documentos, fizemos um breve inventário e fotografámos aqueles que eram mais relevantes para o trabalho de campo que fizemos na altura, e aqui vemos também a Andreia até fazer um pouco de conservação e restauro, aqui com o técnico do museu, e, portanto, é fundamental esta interligação, e, portanto, em 2 semanas é muito curto o tempo, mas é importante percebermos como estes documentos, que até estávamos lá a recolher e à procura deles, nos ajudam depois a interpretar os nossos próprios desenhos daquilo que fazemos. Nós continuamos, entretanto, tarde ainda não está terminado, mas isso é um projeto tão grande e há muito a fazer, esta investigação na revista Indústria Portuguesa. Pus aqui estas imagens porque de facto podemos ver a tal sala de que falávamos, portanto, os escritos na parede, que está na parede, não vemos, não é? Portanto, está nas costas do fotógrafo. Mas, portanto, veem como isto foi transformado e o que temos ainda, de facto, é a estrutura, é todas estas paredes e as marcas que nelas foram deixadas, é esta história que fica, e depois, portanto, 1933, 1935, eu acho muito interessante, porque eu acho que este anúncio, o papel da abelheira, acho que aparece em todos os números da revista Indústria Portuguesa, é uma coisa que eu e a Conceição estamos a tentar confirmar, vamos folheá-los mas está sempre lá, e esta própria variação da publicidade da empresa, também que de certo modo acompanha, lá está, movimentos estéticos, não é, enfim, que são transversais, não é? Que são muito superiores a só enfim, uma história específica, e portanto aparece sempre o papel da abelheira e portanto houve números em que de facto se fez um grande destaque a esta fábrica, aos seus fundadores, etc. Nomeadamente dizia aqui, não é, portanto, o John Graham, à data da compra de propriedade e fábrica da abelheira, hoje uma importantíssima unidade industrial de produção papeleira nacional. E depois fazem todo um artigo lá dentro e temos as fotos, algumas das fotos que vos mostrei são deste artigo, e portanto há aqui também esta recolha, não só dentro do que é o arquivo e dentro, interno, não é, da própria Fapajal, mas ao fim e ao cabo toda a sociedade falava disto, porque usavam este papel, não é? Portanto, ir procurar fora também estas marcas é fundamental. Pronto, muita coisa poderia ser dita, de certeza, portanto, e acho que se calhar eu estava a verificar, se calhar podemos disponibilizar o relatório que fizemos, é muito breve, mostrar, pronto, partilhamos com os parceiros, mas facilmente podemos dar acesso mais vasto, enquanto não saírem também os artigos e toda essa informação mais destilada, mas dizer que vamos continuar os trabalhos na Fapajal, que é uma excelente notícia, portanto mantemos esta parceria, não é, com a empresa que, enfim, não é a detentora agora
enfim, deste território, desta estrutura, não é? Que ainda hoje lá está e que tem uma história tão antiga. Portanto, aqui em colaboração com a Câmara Municipal de Loures, com a APAI e com a Universidade Nova de Lisboa, e portanto vamos ter novos alunos a virem para a Fapajal este ano, para nos focarmos agora em áreas que vimos que eram fundamentais, enfim, continuar a desenvolver depois dos trabalhos do ano passado, e nomeadamente esta coisa das pias holandesas, das tinas holandesas aqui, enfim, de desfazer, não é, este papel, esta matéria-prima, e portanto deixo aqui esta foto que também tínhamos no arquivo da APAI, porque também está totalmente diferente, podem imaginar, já começaram a ter uma ideia, está totalmente diferente o espaço hoje, mas vejam como ele era antigamente e, portanto, o que é que vamos encontrar, o que é que depois podemos verificar e perceber, de certo modo, a ligação pessoal das pessoas com a utilização destas máquinas. Ao fim e ao cabo, uma coisa é uma planta, uma questão tecnológica, e depois tem muito a ver com as pessoas que lá trabalharam, as marcas que deixaram, e muitas vezes esta própria engenhosidade das pessoas que aqui trabalharam, que adaptavam as máquinas e faziam, faziam ajustes às máquinas e colocavam reforços, e há toda uma série de estruturas e elementos que tem a ver com depois o uso concreto destas unidades, não é? Que não vem nos desenhos técnicos. Esta liga-se também à questão da água. Nós queríamos agora explorar também este ano, aprofundar, não é? Percebemos na campanha do ano passado como era importante, a Conceição chamou logo a atenção, e portanto este ano vamos tentar, enfim, explicar melhor este trajeto da água, que vem então deste primeiro açude, que ainda se consegue ver algo no rio, portanto um bocadinho acima do engenho da Lapa, a perceber como é que ele ia para o engenho, como é que ele circularia, como é que ele sobe, não é? Ao fim e ao cabo vence a gravidade para ir até ao palácio, para depois voltar a descer, e portanto há outras nascentes, sabemos que há aqui questões, mas é a nossa grande dúvida e o exercício para este próximo verão, e portanto continuamos. E com isso, que já ultrapassei o meu tempo, se alguém tiver questões, por favor, digam, se eu puder responder, se não puder, também tenho aqui toda esta ajuda técnica, porque a Conceição, a Raquel, têm estado envolvidas também na investigação de toda esta documentação histórica, e portanto podem aportar imensa informação que eu não domino, e se tiverem também histórias, curiosidades, referências que queiram dar, como vos disse, é um projeto em construção entre todos, em parceria, e portanto são muito bem-vindos a pôr questões e a contar histórias. É isso. Muito obrigada. Deixe também o meu e-mail, para o que eu preciso.